Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Vamos falar um pouquinho do nosso cotidiano para depois irmos para o tema planejamento reencarnatório. Para mostrar o quanto nós somos indecisos e o quanto nós, quando temos uma ideia, não conseguimos mantê-la. Vou usar um exemplo muito simples. Nós estamos no início do ano, apesar de que o ano passa muito rápido e o primeiro mês já está terminando. Mas, quando um ano ele está se aproximando do fim, nós começamos a fazer alguns planejamentos. Esse ano está acabando, já não dá mais, mas ano que vem eu vou... Vamos lá, o que a gente costuma prometer para si mesmo? A gente fala para o outro, tentando se enganar. Ano que vem eu vou fazer academia. Mas na primeira semana, deixa passar o dia 1º, o dia 2 para eu me restabelecer, o dia 3, o dia 4, o dia 5, o dia 6 é segunda, aí eu começo a academia. Então já matou 5 dias iniciais do ano. Talvez essa seja a pior. Ano que vem eu prometo que eu vou ler um livro espírita por mês. Ou se eu conseguir, eu leio 1 a cada 15 dias e 2 por mês. Alguém já teve esse pensamento? Ano que vem eu vou ajudar alguma instituição, vou me ligar mais à casa espírita ou qualquer instituição de caridade, eu vou fazer alguma atividade filantrópica. E agora o pior. Ano que vem eu vou começar o regime. Depois de extravasar Natal, Ano Novo, pensando nessa promessa, vou me acabar, e a partir do ano que vem, já está com 30 quilos a mais, mas eu vou, porque Natal engloba o Ano Novo, e aí tem todo tipo de excesso, e porque eu vou começar um regime, vamos nos exceder mesmo, porque lá eu compenso, mas não faz. Isso porque são promessas que você lembra que você fez e depois finge que esqueceu. Alguém aqui já fez alguma promessa para si mesmo no final do ano e já começou a executar? Não? É a prova viva de que a gente já. Alguém ali disse já. É alguma das coisas que eu falei? Não? Então tá bom. Então guarda para você. Mas nós somos assim, oscilantes em planejamentos. Isso porque a gente lembra, mas se eu for tratar de planejamento reencarnatório, como se fala no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, num dos capítulos, o 5, fala que nós temos o véu do esquecimento, porque é necessário, e Deus nos dá esse esquecimento para que não lembremos de muitas besteiras, muitos enganos que fizemos em outras vidas, não só nós, como tivemos feito para outros e outros fizeram conosco. Porque eu posso garantir que se essa casa espírita tivesse o dom de repente, através da sua espiritualidade, cobrir todos vocês e tirar esse véu do esquecimento, você olhar para o lado e ia descobrir o inimigo. Ninguém olhou para o lado. Perceberam isso? Ninguém olhou para o lado. Mas é uma questão de se analisar. Quando eu falo lado, a gente está informando sobre o lado daqui, mas quando eu falo o lado, é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Nós temos que entender que um planejamento reencarnatório, e quem tem acesso e costuma estudar a doutrina espírita, iniciando por Kardec, que é a base sólida dos ensinamentos, e caindo já de cabeça em André Luiz, que muitos dizem que é uma literatura um pouco mais complicada, mas de fundamental importância em seus ensinamentos, porque ali, André Luiz, ele tem a missão de questionar a espiritualidade, e cada questionamento dele é um ensinamento para nós, porque a espiritualidade deixa licente de todos os mecanismos da vida, do lado espiritual e do lado material. Coisas que nós vemos, coisas que nós não vemos e nem imaginávamos até ter acesso a esse material, que é muito rico, e outras obras também de outros autores espirituais e encarnados.
Os mecanismos da vida, nós temos alguns pensamentos no seguinte sentido. Planejamento reencarnatório, para que você reencarne, as pessoas pensam, eu tenho que reencarnar para pagar, sofrer, ressarcir, nunca para aprender. As pessoas não usam essa terminologia, mas é essa terminologia que é a válida e é essa terminologia que Deus espera de nós e que a espiritualidade nos deixa à mercê através do nosso livre-arbítrio. Nós estamos aqui para aprender, sendo que a dor é a nossa companheira, porque nós causamos isso em outras vidas e temos que agora arcar com as consequências disso para aprender e não fazermos mais, como a criança que põe a mão no forno quente, não põe, vai lá e põe, pronto, acabou, queimou, acabou, não vai pôr mais. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, nós temos alguns casos de planejamento reencarnatório. Eu vou falar sobre um muito interessante, mas agora eu vou citar o caso de Cesarina, para nós termos noção do quanto a espiritualidade trabalha em nós, e não somente em nós, mas naqueles que estão à nossa volta, para que a gente possa ter sucesso num planejamento reencarnatório que fazemos lá na espiritualidade, com a ajuda dos espíritos benevolentes, só que quando nós chegamos aqui, nós, esquecendo de tudo, sempre não fazemos quase nada. Vocês iam falar nada. Mas é que a gente tem no nosso subconsciente que nós somos falíveis nisso. Eu não completei para deixar vocês falarem. Vocês falaram nada, mas é quase nada. Alguma coisa a gente deve fazer, não é possível. A gente deve fazer alguma coisa assim do que planejamos para demonstrar que estamos melhores do que pelo menos as últimas encarnações. O caso de Cesarina era uma senhora que estava grávida. Ela havia se separado do esposo. E o espírito que estava para reencarnar se chamava Volpini. E a espiritualidade começou a cercá-la de todos os cuidados possíveis e principalmente necessários para que aquela gravidez realmente viesse à tona, para que a criança vingasse e a criança nascesse, porque aquele espírito precisava vir. Não só por ele, e é esse o engano. O espírito precisava vir por ela também. E isso que a gente não pode esquecer. O maior erro, e muita criança mal criada fala isso. Tem criança aí? Ai, tem. Eu já vi duas. É assim, a gente não vê até falar. Quando a gente fala, a gente vê um ali, outro ali, outro ali. Tem muita criança que fala, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ser seu filho. Errou. Eu não pedi para ser seu filho, eu não pedi para nascer. Quem mandou você me ter? Isso naqueles acessos de fúria, da rebeldia, da pré-adolescência, né? Eu não pedi para nascer. Será que a gente não pediu para nascer? Não, nós não pedimos mesmo. Muitos nós imploramos para vir logo para ressarcir pendências. Porque lá na espiritualidade a gente se depara com um rol de situações que a gente, meu Deus do céu, eu fiz coisas que eu não devia e deixei de fazer coisas que devia. Preciso voltar logo. Espera aí que a fila está grande. Porque lá no planeta Terra, nós temos vários métodos contraceptivos que antigamente se tinha 8 filhos e se tiver um hoje é muito. Vocês lembram de mulheres que tinham 8, 10, 12, 15? Como é que é isso? E hoje, um tá bom, aí se vem um menino, eu quero uma menina só para ter um casal, para fazer companhia, e tá bom porque dá gasto, e tá bom porque o mundo tá assim, e tá perigoso. Então, hoje em dia, através de evolução também da modernidade, do trabalho, da mulher trabalhando fora, as 24 horas de hoje não são mais as mesmas 24 horas de anos atrás, parece que a coisa não está funcionando como antes, e o tempo passa muito rápido, então as mulheres, os casais estão repensando essas situações. A espiritualidade ela tem que ser um pouco criativa para que os espíritos lá, que a fila ande, para que eles reencarnem. Até porque estamos num período de transição e muito espírito está precisando vir logo, querendo vir logo, para poder crescer, evoluir e sanar algumas pendências. Então, no caso de Cesarina, ela estava grávida, ela havia se separado do esposo, parecia que, né, pelo que o livro conta, levava uma vida mais animadinha, né? Gostava de um baile, de uma música alta, vai no Tamatete,
gostava de uma música alta, gostava de viver a vida solta, e a espiritualidade estava muito preocupada porque eram atitudes que colocavam em risco, se a gente parar para pensar, qualquer concepção, né? Há de se ter cuidados. A gravidez não é uma doença, mas também não é para fazer malabarismos. Então a espiritualidade estava percebendo que através da vida que ela estava levando, nos bailes, na bebida, nos excessos, nas noitadas, aquele espírito estava para não vir novamente, porque já 2 gravidez ela havia tido abortos espontâneos desse mesmo espírito que estava tentando vir. Era um planejamento reencarnatório. A espiritualidade trabalha para que alguém venha. Não é uma coisa que se decide, eu acho que hoje eu vou mandar um espírito lá para a Terra. Não. Planejamento reencarnatório, eu vou falar um pouco mais na frente, ele tem mais responsabilidade do que nós que estamos encarnados imaginamos. Ela havia se separado do esposo e foi morar com uma senhora. Então a espiritualidade estava um pouco preocupada, um pouco não, muito, né? Estou sendo muito modesto, de acordo com o livro, a espiritualidade estava de cabelo em pé, como ela deve ficar com cada um de nós em várias situações que nós propomos no nosso dia a dia. Quem quer ser anjo da guarda aí dos outros, levanta o braço, porque esse deve passar por muito problema. A espiritualidade pensou assim, não estamos conseguindo atuar nela. Foram à casa dela, André Luiz junto, e, de acordo com o estilo de vida dela, as escolhas, haviam 3 espíritos que a estavam incentivando àquilo. É um tipo de obsessão que nós podemos chamar, de certa forma, até de vampirismo. Por quê? Porque esses espíritos não queriam perder a festa da encarnada. Eles chegavam a falar entre eles, não, se ela levar essa gravidez adiante, o marido volta para ela, a criança nasce, ela vai virar mãe. Então nós não podemos deixar que isso ocorra. Ela tem que continuar na festa, na bagunça. E a espiritualidade pensa o quê? Temos que respeitar o livre-arbítrio. Os espíritos obsessores não respeitam nada, eles vão com os 2 pés no peito de tudo. Mas a espiritualidade benfeitora pensa, temos que respeitar o livre-arbítrio dela. Ela está grávida, esse espírito precisa vir, mas ela tem que optar por ela mesma, tomar os cuidados necessários para manter, vingar a criança e depois ser a mãe que seja possível ser, com ou sem esse marido voltando para a relação. Então o que a espiritualidade faz e deve fazer com cada um de nós? Tenta convencer o Renato de algo, não consegue. Renato não abre um canal receptivo, como nós não fazemos, muitos. Então vai no melhor amigo, na melhor amiga. Não faz tal coisa. Eu vou fazer. Não faz por causa disso, daquilo. Às vezes são argumentos com base sólida, contra fatos não argumentos, e mesmo assim você não permite, você não ouve o conselho benéfico. E a espiritualidade tentou atuar em quem? Numa senhora que a acolheu na casa dela, dizendo, não vá, você está de 7 meses, você vai para uma festa com pessoas que não são boas, você não está numa situação possível para que você possa ter esse tipo de excesso. É a mesma coisa que mandar ir. Vai, filha. Porque os espíritos obsessores estavam revoltados e falando, não, se ela não for, a criança vai vingar. E se a criança vingar, ela vai ter uma vida estável. E os obsessores não querem isso, os obsessores querem a bagunça. E quem possibilita isso a eles? Eles são culpados, tanto quanto ela que permitia. No sentido de que a espiritualidade verificou o feto, percebeu que o feto já estava danificadíssimo. A concepção havia sido feita de forma normal, mas o feto, com o decorrer dos excessos, já estava tendo problemas, e mais uma noite de excesso, que era aquela, ia ter problema. A espiritualidade, por concordar, não gostar, mas concordar e respeitar o livre-arbítrio, os mentores viraram André Luiz e disseram, ela vai para a festa, e foi. Amanhã a gente volta. Eles simplesmente, no meio do local, foram ali, retiraram aquele espírito dela, porque ele não ia vingar de qualquer forma, mas o espírito não tem culpa. Então ele foi resgatado pela espiritualidade benfeitora para ser tratado, e de manhã André Luiz,
muito curioso como sempre, voltou à residência e descobriu que ela teve um problema muito sério, estava internada e deu à luz a 7 meses a uma criança morta. Só que aquele espírito precisava vir, não somente para ele, para ela, porque era o que possibilitaria talvez ela sossegar, ela mudar atitudes, pensamentos, conduta, voltar ao esposo, de repente ter mais filhos, outros espíritos que precisariam vir. Então o planejamento reencarnatório que a espiritualidade senta numa mesa, trabalha, conversa até mesmo com ela. Você vai ter filhos, você vai ter um tipo de vida, e quando reencarna, a pessoa ela acaba optando por aquilo que é a bagagem espiritual dela, o que grita mais alto, o que ela foi em várias vidas. Ela tem possibilidade de mudar, mas ainda não se permite. Tá? Mas nesse mesmo livro, você já deve ter ouvido falar, eu vou mostrar alguns slides, que seria de Segismundo. E eu vou explicando a história de Segismundo, que é uma história que envolve crime, paixão, morte, assassinato e principalmente aquilo que nos falta muito, que é a questão do perdão. E uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino. Coisa light. Começamos bem. E Raquel foi parar no prostíbulo. Então a gente já vê que tem história para resolver em outra vida. Desencarnaram cada um por sua vez sob intensa vibração de ódio no plano espiritual. Esse casal, Adelino e Raquel, depois de passar por tratativas pela espiritualidade, reconheceram que era necessário receber Segismundo como filho. Quer dizer, aquele que foi assassinado receberia ele como filho, e a moça, né, que foi para o prostíbulo, receberia ele como mãe. Aqui. Então vamos começar. André Luiz e seu instrutor Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel. Herculano, que é outro espírito que está ali, que trouxe Segismundo para aproximação com o casal, esperava-os na entrada da casa. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Segismundo, que é esse aqui, o qual se encontrava visivelmente abatido. Por quê? Porque os espíritos, quando vão reencarnar, eles têm noção de que eles estão vindo, e eles têm medo, muitos deles têm medo do reencarne, porque eles vão lidar com toda a problemática do planeta Terra, e o planeta Terra não está um paraíso, não é um mundo encantado da Disney. Temos os problemas externos. Só que quando a gente vai reencarnar, a gente não vai lidar só com os problemas externos, mas com os problemas internos, que a gente chama de família, pessoas do trabalho, vizinhos, para estar ressarcindo algumas pendências. Então o casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde com seu filho primogênito. Já estava encarnado uma criança, esses seriam os que receberiam ele. Tá? E ele estava aqui abatido porque ele estava inseguro para o reencarne por conta dessa bagagem dele que não era fácil. Ele ia ser filho da própria pessoa que ele assassinou em vida anterior. A espiritualidade já percebeu que o casal não estava bem. Estavam passando por problemas, conflitos cotidianos de cada um de nós aqui presentes, né? Alexandre, André Luiz e Herculano. Então vamos definir quem são. Esse é Alexandre, esse é André Luiz, esse é Herculano. Se aproximaram da mesa e perceberam que Adelino estava aflito de pouca conversa com a esposa. Problemas no trabalho, quem não os tem? Então a gente chega no fim do dia com a cabeça explodindo, não quer conversar com ninguém, mas nós acabamos tendo que ter essa relação com a família. Só que esse tipo de energia que é criada por nós acaba atrapalhando alguns procedimentos que a espiritualidade espera atuar em nós e não consegue. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. O que quer dizer isso? Ele, com esse tipo de pensamento negativo, ele estava criando para ele mesmo, primeiro, uma energia negativa sobre o seu próprio perispírito e corpo físico. Segundo, ele estava afastando a esposa. Então seria impossível ou muito difícil que Segismundo voltasse, sendo que ele estava criando vários obstáculos para que a espiritualidade pudesse trazer esse espírito à Terra. O casal não está bem, aqui aponta.
Como a espiritualidade, eu falei anteriormente, a espiritualidade ela vai tentar atuar em alguém que possa, de alguma forma, tocar aquela pessoa que não é tocada diretamente. Então, o que eles definiram? Vamos trabalhar a criança para ver se amolece o coração desse pai. Alexandre aproxima-se e dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar-lhe o interesse sobre a conversa dos pais, porque o pai estava muito monossilábico e a mãe estava tentando conversar. Para que com suas perguntas pueris, infantis, inocentes, conseguisse desfazer o mal-estar, melhorar a atitude do pai e o clima do relacionamento do casal para que Segismundo pudesse vir. O profundamente comovido tocou com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa que estava tentando puxar assunto. Adelino despediu-se com uma delicadeza não habitual. Quer dizer, a espiritualidade atuou no menino, o menino atuou no pai, e o pai acabou tendo uma reação que não costumava ter, de delicadeza com a família. E ele prometeu à noite voltar mais cedo para orarem juntos ao deitar, porque no livro explica que na conversa o menino estava explicando ao pai que aprendeu a orar, fez até uma demonstração de oração e convidou o pai ao final do dia a orar junto com ele. Então isso tocou o coração do pai. Então, depois que o pai voltou do trabalho, eles oraram, conforme prometido, com grande atenção, a oração dominical proferida, com emotividade infantil pelo pequenino João. No livro diz que João até chamou pelos benfeitores espirituais, dando assim possibilidade dos próprios benfeitores espirituais que estavam presentes e eles não sabiam, atuarem beneficamente. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. Porque o que estava acontecendo com Adelino? Além dos problemas do trabalho, Adelino estava tendo pesadelos com uma pessoa que o perseguia. E ele não conseguia identificar quem era. Mas quem era? Era no plano espiritual Segismundo sendo apresentado a ele para receber como filho. O inimigo dele, aquele que o assassinou. Então ele, quando voltava ao corpo físico, tinha a sensação que estava tendo pesadelos e sendo perseguido. E isso estava também bloqueando a espiritualidade nessa atuação. Já adormecidos, aquela que seria a mãe, a Raquel, e Adelino abandonaram seus corpos físicos. A espiritualidade ali no quarto. Raquel vai ao encontro de sua avó materna, que estava atuando para que acontecesse a vida de Segismundo também. Enquanto Adelino vagueava no quarto angustiado e espantadiço, não conseguindo enxergar os espíritos. E Raquel só conseguiu enxergar sua avó materna, pela diferença de vibrações. Adelino apavorou-se ao ver Segismundo, aqui, aquele que precisaria reencarnar. Então o benfeitor Alexandre interferiu, lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre Adelino. Em seguida, convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca do seu perdão e acolhimento paternal, aquele que o matou em outra vida. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que não doava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Os espíritos ficaram satisfeitos com essa possibilidade desse encontro no qual não tinha uma má impressão de perseguição no sonho. Foi dado o primeiro passo para que aquele casal pudesse receber Segismundo sem tantos obstáculos como havia anteriormente. Herculano e Alexandre à frente, e André Luiz e Segismundo atrás, deixam a casa de Adelino e Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço da reencarnação. E aí nós vamos entrar num assunto muito interessante. Aonde começa a bendita concepção? Aonde que realmente inicia? Em que momento que a criança realmente está? Que nós temos várias ideias. É com 1 mês, é com 2 meses, é com 3 meses, é com 7 meses, é quando nasce. Então tem um dado muito interessante que a espiritualidade nos traz em ensinamento para que a gente possa entender a responsabilidade disso. André Luiz, depois de uma semana, e Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel na véspera da ligação do espírito Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontraram Herculano e Segismundo em companhia de espíritos construtores que iam cooperar na sua formação fetal. Então Segismundo ia começar o trabalho do reencarne, ali mesmo na casa.
O ambiente familiar já estava diferente. O pai já estava próximo à mãe. Continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino, com a assistência de espíritos construtores. E aí começou a questão da tratativa do perispírito de Segismundo para que ele entrasse no ventre materno. Ante a iminência da reencarnação, ele ficou pior. Tornou-se extenuado e abatido, sentia-se fraco e incapacitado, receando a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Esse medo também foi passado pela mãe de Lísias e André Luiz, e era um espírito que não tinha tantos débitos, e ela mesma tinha medo de reencarnar. Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após estar encarnado. Antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar. O momento crucial de sua redução perispiritual. E aqui é que começa a ideia de como ocorre isso. Nós temos o nosso corpo físico, o nosso perispírito, que é o nosso, que chamamos de corpo perispiritual, né, que é o corpo do espírito, e a essência, que é o espírito propriamente dito, tá? Que chamamos de energia, damos outros nomes, mas nós temos a essência, o perispírito e a carne, o físico. Aqui ele está em perispírito. Os construtores iniciam o processo da magnetização do corpo perispiritual de Segismundo, que é esse, por se tratar de uma matéria sutil, plástica e moldável, ele acabou ficando na forma de uma criança, de um bebê. Durante esse processo, à medida que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Aqui já como criança, já como bebê, na sua forma perispiritual, Alexandre, o benfeitor, deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime da entrega de Segismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Aqui, ele já está em forma de bebê, mas a concepção ainda não ocorreu. Então nós vamos ver a ligação do perispírito em forma de bebê, de criança, com os pais, com a mãe principalmente. Após a prece de Adelino, fora do corpo, e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços de sua avó materna. Adelino se aproxima da esposa. Esse fio aqui, só para fazer um adendo, é o fio prateado que todo encarnado tem ligado ao seu perispírito, e quando nós saímos do corpo durante o sono do corpo físico, estamos ligados ao corpo por esse fio, tá? Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente, muito diferente do que estava uma semana antes. Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se já fortemente à mãe, tornando-se alma de sua alma e logo seria carne de sua carne. Naquela noite, após a relação sexual, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo. E após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto. Sabe aquele que vai na frente? É aquele. Aquele que vai desesperado e consegue. É esse que é identificado como mais apto, porque ele é um vencedor, ele é um corredor, ele quer. Sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Então, aqui que a gente tem que prestar atenção nas nossas ideias em relação à concepção. No Livro dos Espíritos diz que a concepção começa aqui. Não é no dia seguinte. Só um adendo à pílula. Não é daqui a 3 meses, só porque a mulher corre risco no aborto. Não é daqui a 7, onde a criança pode nascer de repente, nem a 9, quando a criança nasce. A espiritualidade já nos traz esse informe, que é muito importante.
Aqui, após o ato sexual, a espiritualidade já está magnetizando aquele que vai lá na frente, que é aquele que é o mais apto para receber a carga de DNA dos pais. Ele já está tendo uma energia da espiritualidade. Então nós já temos aqui a ideia de que é na concepção. O espermatozoide magnetizado, o rapidinho, né? Ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega ao primeiro ao alvo, porque ele é rápido, porque ele tem que estar lá, mas ele recebe essa carga energética, então aí ele dispara. Rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. Começou a brincadeira. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Já satisfeitos, depois dessa trabalheira toda, o orientador Alexandre e André Luiz deixam a cidade do Rio e volitam em direção à colônia espiritual Nosso Lar, onde vivem. E aqui, nós temos aqui a imagem dessa colônia espiritual. É fácil para a espiritualidade? Toda essa epopeia, essa briga para si, além de fazer um planejamento prévio que não é no dia da concepção, também está errado isso. Ali o espírito se liga à mãe, está certo até aí, mas o planejamento reencarnatório às vezes começa anos antes, devido a necessidades de outras vidas. Daqui a 2 anos vai nascer ele. Aí depois de 2 anos nasce ela. Aí eles vão ter, depois desses 2 anos, 4 anos, 18, 19, 20, 21, 22 anos, vão se conhecer. Depois de 3 anos, porque noivado dura, né? Ou mais até, vão casar. E depois, se eles quiserem, se a modernidade não atrapalhar, depois de 10 anos de casados, 15, 20, não sei quanto, você consegue voltar. Não é o que acontece? Quando um casal hoje em dia se casa, é claro que também, como na parte espiritual, na parte material, temos que ter planejamento, porque tudo é dinheiro, tudo é gasto, tudo é responsabilidade, e é uma irresponsabilidade você não planejar um filho. E se você planeja tê-lo, é uma responsabilidade você planejá-lo de qualquer forma. Vai dar para ter, porque o pacote da fralda, e como é que está a lata de NAN, Então tudo isso é um planejamento. A gente tem que colocar os pés no chão e trazer a doutrina espírita para o nosso dia a dia, nosso cotidiano, e isso se mescla com a parte material, e a parte material envolve gastos, dinheiro e outras situações. E então a gente entende que realmente, quando o espírito quer vir e os pais tomam algumas decisões, devido à modernidade, dificuldades do dia a dia, tem a sua razão de ser, mas se dá para ser, que dê para ser mesmo, para que não ocorram aí outras situações. Só que a gente tem noção de que, quanto tempo se demora para reencarnar? Anos, porque também, até a espiritualidade conseguir casar as histórias, não quebra-cabeça, às vezes falta uma peça, não dá vontade de começar do zero, e às vezes, dependendo de uma única peça, a espiritualidade tem que recomeçar do zero. Dá para dar? Dá para não dar? Dá para acontecer alguma coisa? Dá para o espírito desistir? Segismundo já era quase um desistente. Eu posso muito bem precisar reencarnar, a minha mãe e meu pai me aceitar, diferente dos dois, porque o pai não estava aceitando, mas poderia ser que ele aceitasse de primeira e eu não querer e ter um aborto espontâneo, a mãe. Que em alguns casos de aborto espontâneo, não todos, porque tem coisas que a gente nem imagina na espiritualidade, mas alguns casos de aborto espontâneo é porque o espírito também se recusa, ele tem medo. Então, quebra-se o elo. Vamos recomeçar. Quer dizer, todo um planejamento, poxa, planejei para você entrar agora em 2020 no planeta Terra, vamos ter mais 30 anos para que você volte. Porque às vezes o corpo da mulher tem que se recuperar, tem um trauma, tem alguma coisa, o pai já desiste. Então a espiritualidade tem um planejamento em cada um de nós que, quando a gente diz que não pede para nascer, é uma blasfêmia. Quando a gente diz que não pede para vir pela pessoa, não pediu para você ser... Nós pedimos a nossa mãe e o nosso pai pelas necessidades de outras vidas.
nós pedimos. Então a gente vê que os mecanismos da vida para que a gente possa vir, aprender e evoluir, vai muito mais do que simplesmente, ela está grávida, foi um ato sexual, pensado ou não pensado, nasceu e está aqui na Terra. Não é. Na história da humanidade há muita crueldade. Nós temos que colocar o nosso pé no chão. Na história da humanidade, se a gente pegar livros de história, e nós estávamos em todas essas histórias encarnados aqui, nós podemos imaginar, nossa, como em 1800 e pouco era cruel, e você estava onde? Nessa época, fazendo o quê? Nossa, crucificaram Jesus e você era quem? Um dos apóstolos? Porque se era, não está mais aqui. Deve estar mais evoluído. Então quem nós éramos? Queima, devora, é cristão. É cristão, vamos queimar, vamos colocar para os leões, que os leões hoje não tiveram a carne suficiente. Então nós temos muita coisa para trabalhar. A espiritualidade já nos informou em várias obras que não manda toda a carga necessária numa única vida, porque nós não conseguiríamos. É carnê. Quita e vem outro. Casas Bahia, que é eterna, imutável, onipresente. E neste carnê, como um carnê das Casas Bahia, como citado, não querendo fazer merchandising, às vezes a gente atrasa a parcela, né? Às vezes não paga. Aí ligam. E aí quando a gente está atrasado, vamos supor, nesse carnê, nessa contabilidade espiritual kármica, a espiritualidade tenta fazer alguma coisa para te empurrar para aquele planejamento. Às vezes quando você está muito quieto, meu Deus do céu, essa criatura precisa avançar, ela não vai por conta própria, vamos jogar a ladeira abaixo. Estou com um problema, esse problema, essa dificuldade, às vezes é para você acordar e seguir, levantar. Estou jogado no chão, estou com um problema, eu não consigo ir para frente. A espiritualidade vai lá e atua em alguém para te ajudar. O problema é o não que você dá para a vida. Porque se você falar não, não há quem possa por você. Está aí o caso. O pai aceitou, mas ele poderia não ter aceitado o Segismundo. Aí seria mais complicado. A palestra terminaria aí. Mas eu vou compartilhar com vocês. Às vezes, quando eu vou montar algum material, não só para aulas, mas para palestra, 1 ou 2 dias antes, a espiritualidade, como é de praxe, atua. E essa noite eu tive um sonho que eu não lembrava do sonho quando acordei, mas veio. Minutos depois que eu acordei, slides de: você vai falar sobre isso. Eu falei, tá bom, eu vou falar. É um assunto, bem, como é que eu posso dizer, bem discutível no mundo inteiro, até porque vários países, cada um deles pensa de uma forma diferente. Tem uma imagem que está rodando nas redes sociais. Que é essa? Vocês já viram essa imagem? Que bonitinho, é um bebê. Olha, as mulheres já, pelo seu carinho maternal, já viram a cabeça de lado. Mas a ideia é essa. Essa imagem fala assim nas redes sociais. Se o ventre da mãe, a barriga, o ventre, fosse perceptível assim, invisível, e desse para ver a criança que está lá, talvez desde o pequeno, desde o feto mesmo, aquele bem inicial, talvez mudássemos algumas ideias e concepções em relação às ideias do aborto. Eu já não digo o aborto espontâneo, porque ele tem N motivos. Não o caso de cesarina, que foi por excessos, poderia ser evitado, foi um aborto espontâneo quase provocado. Na verdade, provocado, então ela tem a responsabilidade dela. Mas eu digo o aborto aquele pensado mesmo. Não, eu não vou dar andamento, eu vou interromper mesmo. Vocês viram, estou no planejamento reencarnatório de Segismundo, e eu falei antes de cesarina. E isso nós temos que pensar que nós estamos aqui hoje. Não estamos? Poderíamos não estar? Poderíamos. Por vários motivos. Mas um deles talvez fosse esse.
Eu não vou entrar no aspecto, e eu sou bem sincero, porque aí eu tenho que colocar duas situações. Uma são as ideias espíritas, são os mecanismos da vida, como eu falei, que a gente tem que se adequar a isso se a gente quer ser seguidor dessa doutrina, que está baseado nos ensinamentos de Jesus, que, segundo sabemos, é a vontade do Pai. Então a gente tem que deixar de ser um pouco nós para ser um pouco aquilo que a gente acredita, né? E tentar ser o melhor possível entre as duas situações. Eu não vou julgar de forma alguma, porque há várias situações. Há crianças com má formação, mulheres violentadas, mulheres que até citado no Livro dos Espíritos, que se for para arriscar a vida da mãe, que se dê preferência a manter essa vida e abrir mão da criança. Porque entende-se que quem já está na sua jornada evolutiva, às vezes tem outros filhos, então mantém-se esse e o outro vem em outro momento. Mas, e é esse mais que vai evoluindo e fazendo com que as coisas mudem, há muitos relatos de mulheres que tiveram esse diagnóstico: olha, se você levar adiante a gravidez, você fica. Ou se não, vai ter que decidir. Teve mulheres com câncer que pararam o tratamento e levaram adiante a gravidez. E os médicos falaram: você é louca. Não, eu sou louca para ter essa criança. Mulheres violentadas, que a gente entende que engloba um trauma, engloba outras situações. E eu não estou aqui para julgar a decisão de ninguém, porque se eu julgar, eu estou caindo fora de um outro aspecto da doutrina, que é não julgar. Se eu julgar, se eu falar, se eu apontar o dedo, eu já estou apontando 4 contra mim. E olha que eu tenho karma para rever. Eu tenho problema para resolver. Criado nessa vida ainda. Fora os que eu não lembro pelo véu do esquecimento. Então não sou ninguém para apontar. Mas, levando em conta a questão da doutrina, que a espiritualidade diz, nos informa, e se a gente consulta os livros da doutrina e segue isso, não podemos descartar, né? Que se há casos que abrem mão das situações, os traumas, das doenças, das enfermidades, e levam adiante, e desses relatos, várias mulheres que interromperam a tratativa do câncer para ter a criança, definiram que a criança vindo foi o que deu mais forças para ela a lutar contra o câncer, e o organismo dela se refez de uma forma que a quimioterapia talvez nem fosse tão precisa, talvez fosse uma situação de ela pegar a criança no colo, fazer um tratamento necessário, e ela se sentiu melhor, e ela não se arrependeu disso. Mulheres que foram violentadas, que definiram levar a gravidez adiante, apesar de... Porque ela pensou assim: a criança não tem culpa, pode não ser espírita, mas pensou, ele é meu filho, não é dele. É dele porque, mas é meu. E foi justamente a criança que a fez com que pudesse lidar melhor com uma situação tão complicada. Olha, se for para eu decidir entre eu e meu filho, eu prefiro os dois, mas se não for, fica ele. Toda mãe abre mão de si pelo filho. Não, mas você vai morrer na mesa. Não, eu vou deixar na mão de Deus. É uma opção. É livre-arbítrio. A doutrina espírita diz, a nossa vida, os mecanismos da vida é baseado em livre-arbítrio. Faça o que você quer, depois aguenta. Mas a espiritualidade também deve atuar em cima da nossa boa vontade. Porque vontade é uma coisa que passa, mas se a gente tiver uma boa vontade, a espiritualidade... Vamos ver o que a gente pode fazer dentro das leis de Deus, porque se a ideia é vida, então referente à questão de legalização de aborto, porque o corpo é meu, o corpo não é seu. O corpo não é seu. O corpo é uma criação de Deus, e quem está dentro também não é seu para você decidir, ele é uma criação de Deus também. A vida, ela cresce em tudo. E em relação ao aborto, devido a todo esse planejamento que a gente viu reencarnatório, nós só temos que nos perguntar uma única coisa. A doutrina espírita pede que nos coloquemos no lugar do outro. Então vamos fazer o seguinte: vamos nos colocar no lugar do abortado.
Nós não temos que nos colocar no lugar do outro. Vamos nos colocar no lugar do abortado. E tudo que nós já vivenciamos até hoje, se eu não estivesse aqui, como é que seria? É só uma reflexão para a gente encerrar a palestra de hoje. Aos homens que forçam as mulheres que às vezes tomam essa decisão, levando em conta que não podemos esquecer que quem está vindo tem uma necessidade com você. E, às vezes, quem está vindo está lhe trazendo o bem que você aguarda por outros caminhos, outras possibilidades, e é através desse bem que, às vezes, você abre mão de ter uma vida melhor. Gente, eu quero agradecer. Muito obrigado e boa noite.